Pastores, seminaristas e santos que vieram ao seminário online de Shincheonji, testemunhos sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, prazer em conhecê-los. Eu sou o moderador Pinyon. Desde a fundação do mundo até o presente, Deus escondeu os segredos do reino dos céus em parábolas e chegou a hora. Então, hoje, a palavra do testemunho está sendo espalhada pelo mundo através do YouTube. Crentes de todo o mundo estão nos enviando uma mensagem de gratidão, dizendo que quanto mais lições ouvem, mais claramente podem entender as palavras da Bíblia, que pareciam um mistério. Vamos aplaudir em agradecimento ao nosso Deus que nos deu todo esse entendimento e graça. Espero que, mais uma vez hoje, vocês tenham um tempo precioso para chegar a uma compreensão completa de seus verdadeiros significados quando os segredos do céu forem revelados um a um. Então, vamos orar com o mesmo coração. Santo Deus Pai, que é a fonte da vida e das bênçãos, damos graças e glória por permitir um seminário online sobre o tema Testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, hoje. Por favor, encha abundantemente todos os filhos da fé que participaram do seminário online de Shincheonji, desta vez com a graça e o amor de Deus. Agora é o tempo do cumprimento do livro do Apocalipse, quando a nova aliança é cumprida. E o mensageiro de Jesus está testemunhando às igrejas o que ele viu e ouviu. O pastor prometido que viu e ouviu todos os eventos do Apocalipse e dominou as palavras do Apocalipse, o conteúdo abrangente da nova aliança, está desvendando todos os segredos do reino. Então, por favor, dê a cada pessoa que ouve o segredo do reino mais compreensão e fé neste momento. Por favor, esteja conosco para que as palavras da vida, as palavras da verdade transbordem nos lábios do instrutor que dá testemunho da palavra e também que todas as famílias da fé que ouvem a palavra tenham um tempo cheio de graça e esperança. Por todas as coisas nós te damos glória e oramos no santo nome de Jesus que expiou nossos pecados. Amém. O título da palavra que você receberá hoje é Lição 13, as parábolas do sangue e carne do cordeiro. Em João capítulo 6, Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, vamos dar uma olhada através das palavras, o que é a carne e o sangue de Jesus, que devemos comer no tempo do cumprimento do Apocalipse, que prometeu a vida eterna. Espero que vocês tenham um tempo precioso para obter grande iluminação. E vamos receber o instrutor Lee Joseph, da tribo de João, que dará a palavra. Olá a todos os pastores, seminaristas e santos ao redor do mundo que vivem a vida da fé com a esperança no céu e na vida eterna. Eu sou José, o instrutor do centro missionário, ensinado pelo líder da tribo de João, entre as 12 tribos de Shincheonji. Nosso líder da tribo foi ensinado pelo presidente de Shincheonji, Man-hee. Muito obrigado por participar do seminário online de Shincheonji. Testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. O tema da aula que vamos estudar hoje é o sangue e a carne do cordeiro, que são os mistérios do reino dos céus, escondidas em parábolas. E foi dito que serão revelados quando chegar a hora. Se vocês não conhecerem o verdadeiro significado das parábolas, não conhecerão os segredos do reino dos céus, nem as profecias ditas pelas parábolas. Nesse caso, mesmo que o céu e a realidade da profecia apareçam, não serão capazes de reconhecê-los e não poderão participar da obra de salvação de Deus.
Espero sinceramente que vocês se tornem filhos de Deus, que percebem o segredo oculto de Deus, que foi revelado através do testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, dados através do pastor prometido do Novo Testamento, e recebam o reino dos céus e a bênção do céu. Em particular, há muitos pastores e seminaristas ao redor do mundo que estão ouvindo esta palestra neste momento. Alguns dos pastores que estão ouvindo a palestra de hoje já conhecem esse conteúdo, e existem outros que precisam conhecê-lo. Assim, eu ficaria muito grato se vocês pudessem abrir seus corações e ouvirem as palavras que eu vou testificar nesse momento. Direi o título de hoje mais uma vez. Será o testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, lição 13, as parábolas do sangue e carne do cordeiro. Essa palavra de hoje é muito importante para os crentes que creem em Jesus. A carne e o sangue do cordeiro estão diretamente relacionados à salvação. Portanto, espero que vocês ouçam com atenção e que seja um momento de ouvirem a palavra da vida através desse conteúdo e entender claramente como podemos ser salvos hoje, comendo a carne e o sangue do cordeiro. Primeiro, vamos ler João capítulo 6, versículos 48 a 58, juntos. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Em João, capítulo 6, versículos 48 a 58, é dito que aqueles que comem a carne e bebem o sangue de Jesus têm a vida eterna. Jesus é um ser humano. Então, como podemos comer sua carne e beber o seu sangue? Estas são as palavras que Jesus falou por parábolas. Então, para entender o significado das palavras de João capítulo 6, vejamos a resposta da parábola, o significado da parábola do cordeiro e sangue e carne do cordeiro. Quanto à carne e sangue do cordeiro, muitos pastores já sabem que o cordeiro é Jesus. E a carne e o sangue do cordeiro é a palavra da vida de Jesus. Vamos verificar através da Bíblia, porque elas são as respostas das parábolas, uma a uma, a partir de agora. Entre as profecias do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 53, versículo 7, profetizou que um homem seria como um cordeiro,
levado para o matadouro. E a realidade desse cordeiro era Jesus na primeira vinda. Assim, existe o cordeiro físico e o cordeiro figurativo comparado a um cordeiro físico. E existe a carne e sangue do cordeiro físico e a carne e sangue do cordeiro figurativo comparados aos físicos. Em João, capítulo 1, versículo 29, é dito sobre Jesus que se aproximava. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Expressou Jesus como Cordeiro. Portanto, a parábola do Cordeiro é Jesus. Além disso, como a palavra do Levítico 17, versículo 11 diz, que a vida da carne está no sangue. O sangue significa a vida. Em João, capítulo 1, versículos 1 a 4, está escrito que a palavra no princípio era Deus. E está registrado que há vida em Deus. Assim como Deus é a palavra da vida no princípio, está escrito em 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2, que as nossas mãos tocaram a palavra da vida, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. E também é claramente testemunhado que Jesus era aquele que estava com o Pai e foi nos manifestado. No entanto, em João capítulo 1, versículo 14, está escrito que Jesus se manifestou. O Verbo se fez carne. Portanto, visto que Jesus, que era a palavra da vida no princípio, se fez carne e veio a nós. Assim, comer a palavra da vida que Jesus testifica é como comer a carne e o sangue de Jesus. Portanto, a carne e o sangue de Jesus são as palavras da vida de Jesus. Nas palavras de João, capítulo 6, Jesus disse que devemos comer a sua carne e o sangue para termos a vida eterna. Então, para entendermos por que Jesus disse que devemos comer sua carne e o seu sangue para ganhar a vida eterna, vamos dar uma olhada na Páscoa no tempo de Moisés, um evento semelhante no Antigo Testamento, onde a carne e o sangue do Cordeiro apareceu. Deus prometeu a Abraão, em Gênesis, capítulo 15, versículos 13 e 14, que seus descendentes seriam peregrinos em uma terra que não é sua, e que seriam escravizados por 400 anos. E depois que os 400 anos se passarem, eles sairiam com grandes posses e seriam conduzidos à terra prometida de Canaã por Deus. E Deus escolheu Moisés, que era a sexta geração de Abraão. E em Êxodo capítulo 3, enviou aos israelitas que foram escravizados no Egito como um salvador para conduzi-los à terra de Canaã. O problema, porém, foi que Faraó, o rei do Egito, capturou os israelitas e não os libertou. Assim, Deus julgou a terra do Egito da primeira à nona praga. No entanto, quando Faraó, o rei do Egito, endureceu seu coração, não libertando o povo de Deus, Deus enviou a 10ª e a última praga por todo o Egito. O problema era que não só os egípcios viviam na terra do Egito, mas
os israelitas que Deus tinha que salvar também estavam lá com eles. Por isso, Deus lhes mostrou como evitar a praga, como fazer a 10ª praga passar por cima deles. Se vocês lerem as palavras do Êxodo, capítulo 12, Deus mostrou aos israelitas como fazer a 10ª praga passar por cima deles. Foi-lhes dito que se eles abaterem um cordeiro sem defeito e aplicar seu sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas e comerem a carne do cordeiro, então o espírito da praga passará por cima deles. O povo de Israel, que abateu o cordeiro, aplicou o sangue na porta e comeu a carne em obediência à palavra de Deus, a praga passou por cima deles naquela noite e saiu do Egito. Este evento histórico é chamado de Páscoa. Portanto, o sangue do cordeiro pascal era o sangue da salvação. No entanto, em Hebreus capítulo 3, versículo 5, está registrado que Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, para testemunhar do que haveria de ser dito no futuro. E em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo disse: não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Assim como podemos ver que houve a salvação pelo sangue do Cordeiro através da história da Páscoa no tempo de Moisés, isso foi para nos informar que haverá a obra da salvação pelo sangue do Cordeiro Jesus. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Jesus é dito ser o nosso Cordeiro Pascal. Agora, voltando à referência principal, quando, onde e quem poderá comer a carne e o sangue de Jesus em João, capítulo 6? A resposta está em Lucas, capítulo 22. Vamos ler as palavras de Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20, juntos. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Como você leu as palavras de Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20, Jesus estabeleceu uma nova aliança com seus discípulos na noite da Páscoa. Olhando para o conteúdo da nova aliança de que Jesus falou, ele disse que não comeria da Páscoa novamente até que se cumprisse no reino de Deus. Ele também disse que não beberia do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, se pensarmos nesta palavra de maneira oposta, ele não está dizendo que haveria um outro momento para comer a Páscoa novamente, quando o reino de Deus for cumprido. Comer esta Páscoa novamente significa
comer a carne e o sangue do Cordeiro, que é o alimento da Páscoa. E comer a carne e o sangue do Cordeiro novamente é uma promessa de que seremos salvos novamente através do evento da Páscoa. E como Jesus, que é a realidade do Cordeiro, iria partir logo depois de carregar a cruz, nem o Cordeiro, nem a carne do Cordeiro estaria nessa terra. É por isso que Jesus disse para comemorar isso com pão em vez da carne de Jesus e o vinho em vez do sangue de Jesus. Concluindo, ele prometeu que se comermos a carne e o sangue de Jesus, quando o reino de Deus for cumprido e vier a essa terra, teremos a vida eterna. E ele disse que quando este evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Já que Jesus disse que haverá o evento de comer o alimento da Páscoa novamente, quando o reino de Deus for cumprido, assim como prometido na nova aliança, vamos descobrir, um por um, quando, onde e quem comerá o alimento da Páscoa, que é a carne e o sangue do Cordeiro, na segunda vinda do Senhor. Primeiro, quanto à hora de comer a comida da Páscoa, ou seja, a carne e o sangue do Cordeiro. Isso vai acontecer no tempo do cumprimento do Apocalipse, a nova aliança. Quando Jesus, o Cordeiro que havia partido, voltar a essa terra, é nesse momento que comeremos. Segundo, é dito que essa Páscoa será comida no reino de Deus. Então, precisamos conhecer onde está o reino de Deus. Se formos ao Apocalipse capítulo 7, podemos saber que os 144 mil selados são compostos de 12 tribos. Eles são o reino e os sacerdotes comprados pelo sangue de Jesus. Além disso, em Apocalipse 14, é dito que Jesus, o Cordeiro, estava em pé sobre o Monte Sião e com ele os 144 mil. Como é dito que os 144 mil aprenderam o cântico novo diante do trono de Deus, dos 4 seres viventes e dos anciãos, podemos saber que tanto Deus quanto Jesus vieram ao Monte Sião. Portanto, o Monte Sião se refere ao novo céu e nova terra, onde a cidade santa, a nova Jerusalém do reino espiritual, desceu. Em outras palavras, o novo céu e a nova terra nessa terra, para onde veio o reino dos céus, torna-se o reino de Deus. E esse novo céu e nova terra é abreviado como Shincheonji. Portanto, Shincheonji se torna o reino de Deus nesta terra. Combinando o conteúdo anterior, podemos ver que o céu do reino espiritual, que é a cidade santa Nova Jerusalém, vem as 12 tribos de Shincheonji nessa terra. E por que Deus e Jesus estão aqui? É possível comer a carne e o sangue do Cordeiro, o alimento da Páscoa, nesse lugar. Agora, vamos ler Apocalipse 5, versículos 9 a 10, juntos, para ver quem comerá a carne e o sangue do Cordeiro, a comida da Páscoa, nos últimos dias. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10,
É dito que Jesus comprará pessoas com seu sangue para constituí-los reino e sacerdote de Deus. O sangue de Jesus, com o qual Jesus fez a aliança da Páscoa cerca de 2000 anos atrás, foi derramado para o reino e os sacerdotes do Apocalipse capítulo 5. E eles são os libertos do pecado pelo sangue de Jesus, em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Portanto, este reino, os sacerdotes, são aqueles que beberam o sangue de Jesus. Além disso, em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 14, é dito que depois de selar os 144.000, uma grande multidão incontável, vestida em branco, vem da grande tribulação. E é dito que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Assim, eles também podem ser vistos como os que bebem o sangue de Jesus. Portanto, podemos saber que os que bebem o sangue de Jesus na segunda vinda são o reino e os sacerdotes comprados pelo sangue de Jesus e incontável multidão em branco, lavadas com o sangue de Jesus. A seguir, veremos por meio de quem podemos comer a carne e o sangue de Jesus, ou seja, a palavra da vida, no tempo do cumprimento do Apocalipse. Se olhar em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, aparece o processo da transmissão da palavra de revelação nos últimos dias. É transmitida de Deus a Jesus, de Jesus ao anjo, do anjo a João e de João aos servos. Portanto, nos últimos dias, se você quiser comer as palavras de Jesus, o sangue e a carne do Cordeiro, você deve encontrar e conhecer o João, essa pessoa que recebeu a revelação de Jesus nessa terra. No entanto, o João que devemos conhecer não se refere ao discípulo de Jesus que foi martirizado na ilha de Patmos há 2000 anos. Jesus escolhe de novo hoje uma pessoa como João nessa terra. Assim, nós podemos chamar essa pessoa de novo João. Essa pessoa se torna o pastor prometido, prometido por Jesus. E quando Jesus cumpre as palavras do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 22, versículo 8, novo João se torna uma testemunha de Jesus, uma pessoa que viu e ouviu a realidade dos eventos em todos os capítulos do Apocalipse. E em Apocalipse 22, versículo 16, ele é o anjo, o mensageiro de Jesus enviado às igrejas, e o pastor prometido que testifica dos eventos de todos os capítulos do Apocalipse. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e Apocalipse capítulo 10, foi-lhe dada a palavra da revelação para comer. Portanto, os crentes que vivem nos últimos dias devem encontrar o pastor prometido, isto é, o novo João, que comeu a palavra da revelação de Jesus, para que possam receber o testemunho do sangue e da carne de Jesus. Então, qual é a diferença entre aqueles que comem a palavra da vida, que é a carne e o sangue de Jesus, e aqueles que não os comem? Vamos ler as palavras do Apocalipse capítulo 1, versículos 5 a 6, juntos. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Nas palavras de Apocalipse 1, versículos 5 e 6, é dito
que os que bebem a palavra da vida, que é o sangue de Jesus, serão libertos dos pecados. Portanto, podemos saber que quem beber receberá a salvação, mas quem não beber não receberá a salvação. Assim como a Páscoa comemora a passagem da praga, a morte dos primogênitos pela aplicação do sangue do Cordeiro nos dias de Moisés, hoje também, quando o reino de Deus for estabelecido segundo as palavras de Jesus, haverá uma Páscoa. Mas hoje, a praga de Deus passará e a pessoa receberá a salvação não pelo sangue do Cordeiro real, mas por escutar a palavra de Jesus, que é a vida. É por isso que em Apocalipse 18, versículo 4, diz: Sai da Babilônia, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas não os atinjam. Além disso, em Apocalipse 17, versículo 14, é dito que os que estão com o Cordeiro, o Jesus, são os chamados, escolhidos e fiéis. Este evento da Páscoa é semelhante à colheita em Mateus capítulo 13, versículo 43, onde os nascidos da semente de Deus são colhidos em um celeiro e salvos. Resumindo, nos últimos dias, os que vierem às 12 tribos de Xintiandi, onde Deus e Jesus estão, e ouvirem a palavra da vida, que é como o sangue de Jesus, serão colhidos, as pragas passarão e serão salvos. Por outro lado, aqueles que não fizerem a Páscoa são como aqueles que não foram colhidos na época da colheita, e seus pecados não serão perdoados pelo sangue de Jesus. E podemos ver que eles não podem receber a salvação. Portanto, espero que todos os pastores e crentes que ouvirem essas palavras venham a Xintiandi, onde Deus e Jesus estão, usando a Bíblia como caminho, e recebam o testemunho do sangue e da carne de Jesus, para que todos possam alcançar a salvação. Por fim, o sangue de Jesus se torna uma arma espiritual para lutar e vencer o diabo. Em Apocalipse 12, versículo 11, é dito que eles venceram o grupo do dragão pelo sangue de Jesus e as palavras do testemunho. Em Apocalipse 12, versículo 10, é dito que veio a salvação, o poder, o reino e a autoridade de Cristo por lutar e vencer o dragão. Então, sem o sangue do Cordeiro, não seríamos capazes de vencer a luta contra o dragão, o grupo de Satanás, o diabo, e nem haveria reino de Deus nessa terra. Portanto, você pode ver quão precioso é o sangue do Cordeiro no fim dos tempos. Deixe-me dizer-lhes a conclusão de hoje. Em João, capítulo 6, Jesus deixou claro que devemos comer a carne e o sangue do Cordeiro para receber a vida eterna nos últimos dias. Jesus carregou a cruz e derramou seu sangue naquela época, mas esta carne e sangue foram derramados para comprar e libertar do pecado aqueles que constituirão o reino de sacerdotes de Deus, como visto em Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E foi o sangue derramado para a grande multidão em branco, em Apocalipse 7, versículo 14.
Portanto, a eficácia do sangue de Jesus é revelada para o reino e os sacerdotes e a grande multidão em branco. O que se cumpre no reino de Deus são as 12 tribos e os eventos do Apocalipse. O sangue foi derramado naquela época, mas esse sangue é o sangue da promessa, o sangue da salvação que as 12 tribos comerão e receberão a vida eterna no momento do cumprimento do Apocalipse. Pastores, seminaristas e todos os santos que desejam o céu. Se vocês realmente entenderam a mensagem de hoje, peço sinceramente que ouçam todos os testemunhos restantes sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, para se tornarem as 12 tribos da família de Deus compradas com o sangue de Jesus. A próxima palestra será dada por um instrutor que transmitirá a mensagem muito melhor do que eu. Estamos ansiosos para vê-los novamente na próxima vez. Somos um em Deus, transcendendo etnias, nações e religiões. We are one. Vamos orar juntos. Santíssimo Deus Pai, que é a fonte da vida e das bênçãos, agradeço sinceramente por nos dar a luz, a chuva e o ar hoje, e também vida para viver cada dia. Deus Pai, as palavras das parábolas do segredo do céu que estavam escondidos até agora estão sendo abertas por meio do pastor prometido que o Senhor nos prometeu e estão sendo entregues aos crentes em todo o mundo. Por favor, permita que todos os crentes do mundo que estão ouvindo essa palavra compreendam claramente e venham diante de Ti, ó Pai. Hoje, tivemos o tempo para entender o reino do Pai, que será cumprido na segunda vinda do Senhor, e aqueles que serão salvos pelo sangue e carne do Cordeiro, o Jesus. Pai, ajude todos os santos que ouvem essas palavras a entenderem completamente as suas palavras e serem salvos hoje, na segunda vinda do Senhor, pertencendo às 12 tribos de Xintiandi, o seu reino. Por favor, guie-nos para que ninguém desista, mas ouça até o final dos seminários restantes. Peço ao Senhor que mantenha todos os nossos santos saudáveis, fisicamente e espiritualmente, até a próxima vez. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir até o final. Diz que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, diz que o vinho novo romperá os odres e o vinho será derramado. Será que Jesus disse isso porque se preocupava com o vinho e os odres? As virgens insensatas tinham as candeias, mas não tinham preparado o óleo suficiente. O óleo vai acabar com o tempo. Vocês prepararam óleo suficiente? O que é esse óleo exatamente? Espero que todos possamos entender e nos tornarmos o povo do céu. Sim, como vocês viram no vídeo, na próxima segunda-feira será realizado um seminário sobre o tema As Parábolas do Vinho Novo, Odres Novos e Azeite. O horário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Não percam e espero que vocês e eu possamos entrar no céu desejado. O seminário online em Xintiandi, o testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu,
está sendo transmitido simultaneamente em 24 idiomas mundialmente através do canal oficial de Shincheonji Igreja de Jesus no YouTube. Além da mensagem de hoje, se vocês tiverem mais perguntas ou dúvidas sobre a palavra de Shincheonji, entre em contato com o número de telefone mostrado na tela. Ficaremos felizes em orientá-los em detalhes. Agora, vamos concluir todos os procedimentos do seminário online em Shincheonji com a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado a todos que se juntaram a nós.